Olá pessoal, aqui com vocês de novo Milton da Resinove. No vídeo de hoje eu vou realizar alguns testes com a resina para ajudar a vocês que têm alguma dificuldade para saber o tempo necessário que se tem para trabalhar e também para quem tem algum problema com a viscosidade da resina. Às vezes a pessoa comprou uma resina de baixa viscosidade e aí quer fazer algum efeito, colocar algum pigmento e ela não para, ela vai tudo para baixo, né? Ela não fica na superfície que você quer, ou então você quer colocar algum objeto na resina e ele flutua ou ele fica embaixo. Então você precisa estar esperando a resina chegar num ponto exato para você justamente conseguir colocar algo na resina e ela permaneça, né? Então, vou fazer alguns testes e vocês vão entendendo de acordo com o vídeo a viscosidade que ela vai ficar, né? Eu vou usar uma resina de baixa viscosidade e à medida que o tempo for passando, eu vou realizando os testes, vou mostrando e vocês vão vendo como que vai ficar a textura da resina. Aí vocês podem usar da forma que for necessário. Aqui no vídeo eu não estou mostrando a proporção exata de resina para colocar, justamente para não confundir. Às vezes algumas pessoas não tem muita experiência e vê o vídeo, igual eu fiz um vídeo que teve algumas dúvidas, né? Que a pessoa acha que a proporção para todas as resinas é igual. Então não estou mostrando a proporção exata para não dar confusão, né? Às vezes a resina é 50% e a que eu estou usando não é 50% e gera uma dúvida, né? Porque as resinas epóxi ela tem várias marcas, né? E então tem variação, né? De acordo com a marca. Então, uma coisa importante que eu vou tá mostrando, se vocês perceber, na hora que eu coloquei o endurecedor, a resina ela ficou meio opaca. Olha, ela está meio opaca. À medida que eu for mexendo, vocês vão ver que ela vai ficando mais clara. Significa que ela está sendo bem misturada, que é isso que é importante, tá? Você misturar bem, porque o endurecedor ele precisa aderir à resina, porque senão pode faltar endurecedor em alguma parte da resina e ela não secar, ela ficar grudando como se fosse tinta fresca, ou então ficar mole mesmo, né? E se caso você não misturar muito também, a parte ficar com muito endurecedor, ele pode empelotar, esquentar muito determinada parte. Então, o ideal é você usar a proporção exata que está na instrução do produto e misturar muito bem, igual eu estou fazendo nesse vídeo aí, tá? Você viu que já está bem transparente mesmo, que eu estou mexendo bastante nos cantos, no meio, tá? Isso aí é importante para não ter problema, né, na secagem, tá? Então, o ideal é fazer essa mistura da forma que eu estou fazendo para vocês terem uma noção, tá? Aí já passou 20 minutos da primeira mistura. Então eu tô mostrando para vocês como que ficou depois de 20 minutos. Para mim não mudou praticamente nada. Eu esperava que ela já estivesse um pouco mais grossa e ela não, ela manteve quase como que na hora que eu mexi a primeira vez. Então, o objetivo desse teste que nós estamos fazendo é justamente para vocês terem uma noção de tempo, né? Às vezes dá uma correria desnecessária na hora de fazer, que a resina não é tão rápido, temperatura de 28 graus, tá bem calor e ela não tá endurecendo rápido, tá? Você viu que diminuiu o volume, que eu usei um pouco da resina para não desperdiçar muito, que é só um teste que eu estou fazendo. Aí com 30 minutos você viu que já tá dando um leve fio na resina, ó. Tá, mas ainda tá bem fina para mim poder fazer efeito, evitar de algum material subir para a superfície. Agora o terceiro teste com 35 minutos. Agora já estou fazendo a cada 5 minutos para não correr o risco, né?
Agora já tá dando fio, ó. Já tá quase lá. Vou fazer agora com 40 minutos o quarto teste, ó. 40 minutos desde a primeira mistura na resina. Olha como já tá grossa, olha. Já forma bastante fio, tá quase igual um mel já, quase, ó. Olha só. Então, já vou utilizar da forma que está, para não correr o risco de começar a formar, endurecer, né? Então, da forma que tá, já dá para usar como se fosse uma viscosidade maior. Eu vou jogar no molde para fazer um teste com o corante, tá? Vou jogar no molde, aí vocês já observam como que ela se encontra um pouco mais grossa do que, na verdade até bastante mais grossa do que a inicial, né, de baixa viscosidade, que é a resina que eu tenho. Aí vocês vão ver agora, ó, eu separei um pouco de resina e coloquei pigmento. Olha só como tá grossa, ó, o pigmento já. Ele não tá endurecido, ele tá formando fio e tá bem grosso. Então já tem que usar. Aí vocês vão ver que o pigmento com a resina, eu não uso pigmento puro, tá? Porque o ideal ele tá na densidade da resina, então eu misturo com resina. Olha só, você vai mexendo, ó, pigmento com a resina, ela vai ficar, ó. Olha só o fio que forma no palito, olha só como tá engrossando já. E vocês veem que ela manteve o pigmento com a resina, e não desceu. Então, se ela tivesse numa baixa viscosidade, toda essa cor dela, ela estaria já no fundo. Geralmente ela desce para o fundo e fica tudo embaixo, porque a resina ela não consegue manter, entendeu? Aí é depois de seco, ó, depois de 24 horas, ela manteve da mesma forma. Então, com a viscosidade mais alta, você tem essa possibilidade de estar fazendo efeito ou colocando algo na resina que ela mantém no local certo. Se vocês perceber também, não sei se está aparecendo bem no vídeo, mas olha, tem muitas micro bolhas dentro da resina, tá? Você viu que ela manteve o pigmento da forma que eu quis, entendeu? Foi apenas um teste, né? Mas eu agitei o pigmento com a resina vermelha dentro da resina quando ela já estava no tempo de 40 minutos, né? E aí ela manteve da forma que realmente eu esperei que ela ficasse, ela manteve, tá vendo? Então qualquer coisa que você inserisse aqui, ela ficaria. Por exemplo, se colocasse uma folhinha de árvore, alguma coisa, ela manteria. Se quisesse colocar no meio dela, ela ficaria. Mais para baixo também, eu já fiz trabalho assim, com folha, e deu certo. E ela manteve na forma que eu quis. Se eu quisesse deixar mais para baixo, mais para a superfície, mais para o meio, ela ficaria, por causa do ponto da resina. Mas essas micro bolhas que vocês, lá, tá vendo? Vocês estão vendo? Ela se formou por causa dos testes que eu estava fazendo. Você via que sempre que eu ia fazer o teste, cada 10 minutos, para mostrar como que estava o ponto da resina, eu agitava bastante com o palito. É que no vídeo acabou que não dando para ver direito, mas estava formando essas micro bolhas na hora que eu mexia. Então, o teste que eu fiz justamente é para ajudar de alguma forma a vocês. Então, se vocês quiserem aumentar a viscosidade dela, na temperatura de 28 graus aproximada, que tá bem calor, né? Você pode deixar
ela quietinha sem ficar mexendo. Deixa ela lá 40 minutos e você vai saber que ela já está no ponto de você trabalhar. Para você conseguir fazer um efeito ou colocar algo na resina, você deixando com 40 minutos descansando, dando calor assim de 28, 30 graus, você consegue saber que ela está no ponto. Evita de ficar mexendo com o palito, tá? Porque se você ficar mexendo muito, ele vai criar essas micro bolhas aqui, e dependendo do serviço que você for fazer, não é legal ter muita bolha, tá? A resina, ela sobe quando você coloca, você mexe ela tá na viscosidade baixa ainda, as bolhas dela vão tudo para a superfície. Mas se você deixar ela descansar e ficar mexendo, vai acontecer de criar essas micro bolhas, tá? Então, quanto menos mexer, deixar mais paradinha, ela vai ficar melhor. Se eu não tivesse mexido nada, deixasse 40 minutos e colocado no molde, ela não teria ficado, essas micro bolhas, não teria ficado nada, porque os serviços que eu costumo fazer com biojoias, ela não dá bolha. Ela fica praticamente zero, zero de bolha. Isso aqui ainda tem algumas bolhas pequenas, ó, tá? Vou mostrar mais próximo, ó. Então, quanto menos mexer, melhor. Na hora que você vai misturar resina, você mexe rápido. Você vai mexer uns 3 minutos ali, vai formar algumas bolhas, mas ela sobe porque ela ainda tá rala. Só que depois que ela engrossa, aí fica mais difícil de ela sair, porque ela já tá mais viscosa, né? Ela mudou a densidade da própria resina. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse pingente aqui que eu fiz, ó, eu usei essa técnica de esperar a resina engrossar para mim conseguir colocar essas folhinhas aqui. Essas folhinhas aqui, minha esposa comprou para colocar, aquelas que coloca na unha, sei lá. E eu esperei a resina dar uma engrossada, deixei ela quietinha. E na hora que eu vi que estava ponto de fio, que eu mexia só com o palito. Então, se você quiser ver o ponto da resina, você não precisa mexer igual eu mexi no vídeo. Eu mexi no vídeo para fazer um teste para vocês de como ela tá, para mostrar bem, né? Mas para você fazer quando você estiver trabalhando, você puxar com um palito, alguma coisa, só na pontinha dela e você vê. Você puxar para ver se vai soltar o fio, para ver se está mais engrossada. Mas a base é 40 minutos, então eu já deixei pelo vídeo, eu já fiz um teste para ajudar todos, entendeu? Então 40 minutos você sabe que já é o tempo ideal na temperatura, né, de quando tá calor, né? Se tivesse mais frio, por exemplo, 15 graus, 13, 10, aí provavelmente ia demorar mais tempo, mas aí você ia ter que fazer no teste. E se tivesse muito calor, tipo 35, aí tem que ficar esperto para às vezes deixar menos tempo, ficar esperto que às vezes com 30 minutos, talvez, né, não sei, poderia ser que com 30 minutos já estaria no ponto de 40 minutos no teste que eu fiz, entendeu? Mas estando calor, assim, na faixa de 30 graus, 28, 30, 30 e poucos, 40 minutos é o ideal. Aí você pode usar ela sabendo que vai dar certo. Aqui, ó, eu coloquei essa florzinha, tá? Ó, tá vendo que ela tá bem no meio, ó, pingente, ó, tá? Ela tá bem no meio, ó. Então, ela não foi pro fundo. Se a resina tivesse com pouca viscosidade, eu ia colocar ela pro fundo, eu não ia conseguir fazer esse efeito, ó. Então eu fiz o efeito de coloquei a folhinha no meio e ainda fiz um pouco de efeito azul, entendeu? Então isso com a resina mais grossa. Então o objetivo mesmo de você conseguir deixar a resina um pouco mais grossa é você conseguir trabalhar o efeito dela, porque senão essa cor de azul também não ia ficar no meio, ela ia ficar embaixo, e também as folhinhas que eu coloquei, ela ia ficar embaixo. Então esse aqui é um exemplo. E também, olha, você viu que, ó,
praticamente não teve bolha, ó, muito pouco. Se você observar bem, tem bolhas muito pequenas. Então, porque eu não tenho estufa, nada, né? Para tirar bolha. Tem algumas tem panela de pressão, é uma panela especial que tem na internet, se vocês procurar, que coloca uma pressão de ar na panela e deixa ela secando, e a pressão de ar ela faz com que as bolhas ela suba para a superfície e estoure sozinha, né? Mas eu não uso esse tipo de recurso e dá certo, ó, fica bom, ó. Isso ao natural, né? A resina, ela, se você souber trabalhar sem agitar muito ela não forma muita bolha. Então esse teste aqui, como eu agitei bastante, ó, dá para ver melhor, ficou com bastante bolha, mas é justamente porque eu fiquei mexendo a resina para mostrar para vocês. Então eu comecei a mexer com 20 minutos, com 30 minutos, depois com 40 minutos ainda mexi bastante. Essas bolhas se formou porque eu mexi a resina depois de bastante tempo que ela estava descansando, então ela já estava grossa. Então eu bati a resina com ela grossa e formou essas bolhas aqui. E aqui você vê que não tem bolha. Então se você deixar a resina paradinha, ela forma menos bolha. Então esse é o teste que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Isso aqui acho que vai ajudar muita gente. Fazia tempo que eu estava para fazer esse teste. É importante até para mim, que eu não sabia ao tempo certo que uma resina demora para engrossar. Então esse é o teste aí, eu acho que vai ajudar muita gente. Se ajudou a vocês de alguma forma aí, pessoal, se inscreve no canal aí que vai me ajudar muito, tá? E dá um like no vídeo e deixa um comentário aqui, tá? Se serviu de alguma forma para vocês, ou se tiver alguma dúvida, eu posso tá ajudando. Agradeço aí, pessoal, vocês acompanhar o vídeo. Continue no nosso canal aí e dá uma olhada nos outros vídeos aí, que tem bastante coisa interessante. Muito obrigado, pessoal.